gripada porque eu passei uma semana de dor excessiva. Eu travei a minha coluna na segunda-feira e só hoje que eu estou conseguindo caminhar um pouquinho devagar. Então, se eu ficar em pé, eu me conheço, eu vou começar a saracotear, falar, e aí eu vou me mexer demais e não preciso. Então, dores excessivas é o 4º capítulo deste livro, Libertação pelo Amor, do Divaldo Franco, psicografia da Joana de Ângeles. E esse trocinho não era para ficar pulando tanto, mas enfim, está pulando. A gente já estudou aqui o primeiro, que é a hora do testemunho. Já conversamos também do inimigo insidioso, que é o desânimo, não sei se vocês lembram. Conversamos sobre a fragilidade humana e hoje a gente entra no 4º capítulo deste livro, que é Dores Excessivas. Em geral, da Joana eu trago o texto na íntegra em partes, para que eu não faça uma interpretação, porque ela tem uma escrita um pouquinho mais complexa. Então, às vezes eu também tenho dúvidas e aqui junto a gente vai discutindo, certo? Então, a Joana começa nesse livro dizendo assim: reclamas o peso do fardo moral sobre os teus ombros frágeis, ouviu-dando-te de que Deus não sobrecarrega a ninguém em demasia. Sempre confere os sofrimentos necessários de acordo com as resistências de cada um qual dispõe. Identifica as dificuldades onde se manifestam oportunidades de crescimento interior, porque te encontras fatigado pelos testemunhos constantes. Acreditas-te vítima de ocorrências desgastantes e contínuas, quando em realidade representam condições para o teu avanço espiritual, desde que te candidataste ao empreendimento iluminativo. Então, nessa primeira parte do texto dela, ela chama muito a atenção da forma como nós, encarnados aqui, lidamos com as dores, lidamos com as dificuldades. Na grande maioria, quando a gente tem algum sofrimento, alguma dor, nossa primeira ação, nossa primeira reação é reclamar. É difícil alguém que está sofrendo alguma dor, que está passando por alguma dificuldade, que, obrigado Jesus por essa oportunidade de aprender. Não é assim. Em geral, a gente, mas o que aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço, ou enfim, qualquer que seja. E aí ela traz, ela vai nos orientando, dizendo que Deus não dá a nós nada que a gente não possa dar conta. Ele sabe o tamanho da nossa força e Ele nos oportuniza num limite máximo. Se a gente pensar numa carga de musculação, fazendo uma analogia aqui, na carga máxima da nossa musculação, para que o músculo consiga trabalhar de fato. E a gente consegue, Ele sabe que a gente consegue levantar esse peso, no exercício. Mas muitas vezes nós ficamos reclamando. E aí ela continua, dizendo que todo esse desafio, toda essa dor, na verdade é uma oportunidade de crescimento. É uma chance que nós temos de evoluir. E não só, no último parágrafo aqui do slide, não é só nós também temos oportunidade de testemunhar várias pessoas que passam por dificuldades no dia a dia. O vizinho, o familiar, até uma pessoa, um transeunte da rua, a gente vê numa dificuldade, num sofrimento. Então são ocorrências que a gente percebe e avalia, tem uma ideia da percepção dessa dor. E esse texto dela me levou muito para a questão da lei de destruição, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na questão 728 é feita a pergunta por Kardec: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, aquilo que a gente entende, a palavra por si só, destruição, nos passa uma ideia de um arrebatamento, de um fim de tudo, Mas, na verdade, muitas vezes a gente
a destruição ela vem para nos oportunizar um resgate, para a gente poder fazer uma transformação, porque cada um sabe de si, mas também sabe qual é o seu limite da dor e o seu limite de abrir mão de coisas. E a gente tem pessoas com muito mais dificuldade de abrir mão das coisas, de abrir mão do sofrimento, inclusive. E a lei de destruição, ela serve, na minha interpretação, como aquele chacoalhão que a gente precisa ter para avançar. Senão, a gente não se transforma. A gente acaba ficando acomodado e não avança. Hoje, essa semana, aconteceu toda aquela catástrofe na Espanha, né, com aqueles cidadãos, irmãos, né, europeus nossos, e que estão passando por essa dificuldade. Não cabe a nós, né, julgar porquê daquela destruição, mas sim o quanto essa destruição, no momento de guerras no planeta, que a gente tem ali na Europa uma guerra da Ucrânia e a Rússia, e temos ali no Oriente Médio uma outra guerra, onde pessoas morrem em prol de algumas questões ideológicas ou de poder. E aqui a gente tem, na Espanha no caso, uma destruição pela natureza, pelo movimento da natureza em si. Mas o importante disso tudo, seja qual for a razão, todo esse processo, toda essa destruição, ela oportuniza que cada um de nós reveja, se reconstrua. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, em que momento da vida de vocês sentiram que essa destruição bateu? Em que momento vocês pararam e refletiram de fato e tiveram que reiniciar, praticamente do zero? Cada um de nós sabe, e o quanto, quando a gente avança mais um tempo, a gente percebe que se não tivesse acontecido aquilo, talvez a gente não tivesse evoluído o que somos hoje. Então, a lei da natureza, a destruição sim faz parte. E ela é um movimento, uma ação que nos auxilia a avançar. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na progressão dos mundos, diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. E também, assim como a lei de destruição, a gente também tem a lei do progresso. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engendra e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de elevá-las, pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Então, assim como o planeta também evolui, os mundos evoluem, nós evoluímos e a gente fica andando conjuntamente nesse progresso e nesse avanço. O importante é que nós não vamos ficar parados. No máximo, podemos ficar estagnados. E quando estagnamos, a lei de destruição dá aquela sacudida que a gente precisa. Nada acontece por acaso na nossa vida. Nós escolhemos estar aqui com alguma missão, com algum projeto, com algum resgate. E quando em algumas situações nós damos aquela acomodada ou empacamos, a gente toma um sacolejão da vida. Voltando para Joana, ela diz o seguinte: desse modo, acumula experiências libertadoras através dos aparentes insucessos e dos contínuos tributos de luta e de compreensão à existência corporal. Para onde olhes, defrontarás intermináveis batalhas pela sobrevivência, pela afirmação dos valores mais nobres, mesmo que nas rudes refregas do instinto em crescimento para a razão. Aqui ela chama a atenção que tudo isso que a gente passa ao longo desta vida, ou nas diversas encarnações, por mais que pareçam para nós experiências ruins ou que não tivemos nenhum aprendizado, na verdade, tudo é aprendizado. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa nova, quando a gente se propõe a fazer algo diferente, a gente mais erra do que acerta. Mas a gente aprende ao longo dessa trajetória alguns caminhos que nós não devemos fazer, porque nós já tentamos.
Então isso vai amadurecendo o espírito e nós ao longo dessa jornada. Todo esse exercício de tentativa e erro até acertar nada mais é do que um processo de amadurecimento que nós passamos. E também um teste para a nossa resiliência. Vamos continuar ou vamos desistir? Então aqui há o convite para que a gente olhe para as nossas experiências, mesmo que pareçam erradas ou que não tenham dado o resultado esperado, como algo positivo, como algo que nos ensinou algo, né? Algo diferente, nem que seja não repetir aquela escolha. Em toda parte, o esforço enfrenta a luta, que se impõe como necessidade de transformações e de progresso. Quem se nega ao esforço permanece na paralisia, e aquele que foge à batalha de crescimento asfixia-se na inutilidade. E nesse trecho a Joana traz vários exemplos, entre elas o esforço e a dificuldade da semente para nascer, o esforço do sol que usa a sua própria massa num movimento constante para continuar irradiando a sua luz, o esforço que todos fazem para superar as dificuldades e seguir em frente. Aqui ela também destaca que a gente não sabe o tamanho da dor do outro, né? Mas que dificilmente, se a gente vê alguém hoje numa situação de sucesso e valor, ele certamente passou por momentos de muitas dificuldades, né? Hoje a gente vê as pessoas e aprecia, que legal, ele conquistou aquilo, como ele, né, é tão rico financeiramente, tão bem sucedido, mas toda a trajetória que ele fez certamente teve tropeços, né? Certamente teve dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, a gente não enxerga no outro. A gente só enxerga o resultado da glória que ele teve. Mas, qualquer um que a gente conheça, perguntem para eles se eles não passaram alguma dificuldade na trajetória para alcançar o seu sonho e o seu objetivo. Todos nós passamos. Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações. Se estamos nessa condição, esse é o exercício. Como na escola, a gente faz a prova e avalia a nota. Se a nota foi boa, a gente avança, se não, a gente repete de ano. Então tudo tem esforço, tudo tem dificuldade. Para nós, o sol que parece uma coisa que não faz trabalho nenhum, ele por si só é uma constante de explosões simultâneas o tempo inteiro, integral. E isso é um sacrifício, é uma dor, porque você está o momento o tempo inteiro em processo de inconstância e de explosões, deve ter um esforço deste planeta. Lembrando que na lei do progresso ele fala, tanto os seres animados quanto inanimados, eles vão progredir. Este planeta, no qual te encontras é um mundo de provas e expiações, portanto, hospital de almas, oficina de reparos, escola de aperfeiçoamento. É natural que isso ocorra, porquanto será graças a esses fenômenos, nem sempre agradáveis, que alcançará as estrelas. Então, é o convite, novamente, dela dizendo, o esforço faz parte da vitória, da conquista e do progresso. Se Jesus, que é todo amor e misericórdia, pureza e perdão, aceitou de boa mente os testemunhos pavorosos para nos demonstrar a sua grandeza, qual será a cota reservada a cada espírito que transita na retaguarda a fim de conseguir o triunfo durante o seu processo de enriquecimento? Se a gente lembrar a história de Jesus, o quanto ele sofreu, quantas dificuldades que ele passou, mantendo-se na sua tranquilidade e na sua fé, na sua sabedoria de um espírito evoluído, muito mais evoluído do que nós, já há 2000 anos atrás. Então, se ele nos trouxe esse exemplo, de que é pelo amor, que é pela evolução, que é pelo respeito ao próximo, pela caridade, que você vai alcançar o seu processo evolutivo. E sempre ter Jesus como referência nos auxilia no momento da dúvida, o que Jesus faria se tal situação aconteceria.
Claro que a gente não vai dar conta de fazer o que ele faria, mas pelo menos a gente vai ter uma margem do que é o mais próximo e mais assertivo. Não reclames, pois nem te consideres abandonado pela sorte. Nós nunca estamos abandonados, nós sempre temos a companhia dos nossos espíritos guias, dos mentores espirituais, nossos irmãos familiares que também nos acompanham, nos auxiliam. E aí aquela velha conversa que a gente sempre escuta, né? Colhes hoje o que semeaste há muito tempo. Então, o que estamos passando hoje foi semeado por nós mesmos há muito tempo atrás. Muitas vezes pode ser dentro desta encarnação, como também de outras vidas que nós estamos fazendo a colheita. Faculta-te agora uma semeadura diferente em relação ao futuro, de maneira que te libertes das dores excruciantes deste momento, auferindo alegrias e bênçãos jamais imaginadas. Então, se vocês hoje estão vivendo situações de dores excessivas, de dores e dificuldades, reflitam o que vocês podem ter feito de plantio no passado e procurem fazer diferente a partir de agora. Porque a semeadura é uma escolha, mas a colheita é uma obrigação. Não importa como você pensou em fazer, mas se você teve o movimento de plantar, você é obrigado a colher. Aquieta, desse modo, as objurgações infelizes, o coração intranquilo, superando o pessimismo e a amargura, e poderás enxergar melhor os acontecimentos que te envolvem, graças aos quais alcançarás a plenitude. Assim, não te permitas autocomiseração nem conflito perverso de qualquer natureza, entregando-te a Jesus e nele confiando de forma irrestrita e terminantemente, pois que ele cuidará de ti. Por mais que se a gente tenha dificuldade no primeiro momento, reclame e não compreenda a dor, o convite aqui é para que a gente não fique preso nessa questão da dor, né? Que a gente aceite essa dor como uma oportunidade de crescer. Se algo nos acontece, nós temos que avançar e resolver, lidar com aquela dor, para que a gente possa seguir adiante. A atual existência está programada para o êxito. Não mais tombarás nas sombras de onde procedes se insistires por banhar-te com a clara luminosidade do amor de Deus. Se nos lembrarmos que estamos aqui e a nossa programação é para sermos exitosos, por que fazemos movimentos de auto-boicote? Somos nós que fazemos esses movimentos. As oportunidades do crescimento são dadas para nós. A gente está tendo a oportunidade da reencarnação aqui para ter êxito. Mas quando estamos aqui, muitas vezes a gente esquece e faz escolhas um tanto quanto difíceis para nós mesmos. Reflexiona melhor e com mais maturidade, de maneira que constatarás alegrias e bem-estar pelo teu caminho. Nada obstante, algumas dificuldades naturais que todos devem enfrentar. Alegra-te por seres incompreendido, por estares no campo de elevação entre desabores, porque a compensação divina é sempre o resultado do grau de esforço desenvolvido pelo ser humano durante a trajetória de elevação. Então, independente de qual seja a dificuldade, se conseguimos enfrentá-las e seguir adiante de forma digna, com resignação e com fé, certamente seremos compensados no final dessa jornada. Pelo nosso próprio processo evolutivo, começamos a compreender o que nos acontece e as situações de forma mais madura. Se eu pudesse resumir esse capítulo, eu resumiria nessas duas pequenas frases. A dor é parceira da evolução. O sofrimento é uma escolha nossa. Todos nós temos dores que precisamos passar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Como nós lidamos com essa dor é que faz a grande diferença. Se você se colocar numa situação de vítima,
de estar sempre se queixando e reclamando, isso vai se tornar um sofrimento sem tamanho. Mas se nós aceitamos a dor que recebemos e entendemos que ela é um convite para a nossa evolução, para o nosso crescimento, a gente não entra num grau de sofrimento. Não é que não vai ter dificuldade, que não vai ser difícil, mas a gente não precisa, com pensamentos pessimistas, com reclamações constantes, piorar o que já está difícil. Então o convite da Joana aqui é isso. O sofrimento é a escolha de cada um. A dor não. A dor é o convite para a gente crescer. Era isso, gente. Espero ter sido clara e agradeço.